A Palmeiras Rádio hoje está aqui na casa do seu João Martins e vamos conversar um pouquinho com ele sobre a trajetória de vida dele e o que anda acontecendo com ele no trabalho, na área espiritual e em toda essa vivência que ele tem em meio a essa natureza. Escuta só. Bom, meu irmão, em primeiro lugar, um bom dia, a paz de Cristo para todos nós que estamos aqui nesse momento em um lugar abençoado, onde a gente se formou por aqui mesmo. Sou natural daqui da região, sou nascido na colônia dos Baldoto, do saudoso senhor Agenor Baldoto, e meus pais, São Manuel Martins, conhecido como Manoel Catana, a mãe Cedina Rosa. Nós somos uma família grande, de aproximadamente 42 irmãos, na qual eu não conheço um terço da primeira parte. Então a família é muito assim. Esses 42 são por parte de pai. E eu muito conhecido como João Martins, mas João Catana, o meu nome completo, João Martins de Oliveira. Como eu disse antes, nasci aos 5 de março de 62, nessa propriedade. Vivemos um tempo na colônia do saudoso senhor Jacinto Baldoto, aqui bem perto, de uns 2 quilômetros para cima. Aos 5 anos de idade eu vim morar nessa propriedade, fazenda do senhor Antônio Delay, a fazenda Delay. E aqui, graças a Deus, há quase 60 anos de moradia dentro do mesmo local, a gente... E lá vai assim, vamos viver na vida, servindo do que Deus dá pra gente poder dar sequência e servir da melhor maneira, apesar dos nossos acertos e erros, que a gente erra mais do que acerta, mas queremos corrigir os nossos erros. Interessante que a gente é de uma família bem simples, sempre dependeu da lavoura, né, para poder trabalhar, para sobreviver. Minha família veio uma família muito sofrida, uma família descendente indígena, vamos dizer assim, né, de sangue de índios. E aí a gente veio, não tinha lugar muito bem de morar, mas tinha o que se alimentar era de lavoura, então tinha que plantar para poder sobreviver, quase que diferente do que o tempo de hoje. Então a gente trabalhou muito com lavouras de café, a gente plantava café, tem algumas lavouras que tem aqui, todas foram a minha família que participou de plantios, há mais de 40 anos. E dependemos disso aí, era café, milho, feijão, o que é natural da roça, o que se alimenta, bem, vamos dizer assim. Na parte de estudo, eu costumo dizer sempre que eu sou analfabeto e me coloco como analfabeto na história, assim. Eu estudei no primário, eu estudei aqui na escola, professor Josué Baldoto, aqui de Moeiro de Santo Antônio, dá 1,5 km daqui no Patrimônio, né? Hoje mudou já, se não é o que era. Então eu estudei o primário aqui. Eu fiz a 8ª série em Itarana, na escola Leide Cosme, no ano 2002, por aí. Deus já criou a gente como um meio de responsabilidade espiritual. Não que eu seja melhor, que eu seja um dos escolhidos, mas em cada meio Jesus já tem sua visão em quem ele vai chamar para uma missão e vai dar a ele uma responsabilidade. Eu não tive formação, a não ser nos estudos ministerial, que a gente trabalhou nas áreas de ministério na igreja. Né? Alguns setores de alguma área ministerial a gente trabalhou, e claro que para servir tem que ter uma formaçãozinha de 1 ano, 2 anos disso. Primeiro, conhecimento. Eu gostaria de entrar lá no livro de Jó, que Jó se fala muito da paciência, do dom da paciência, e inclusive se não for o dom da paciência, e a gente tem, e a paciência ela também tem limite. Então ninguém é possuído somente de dons de paciência, ele é muito paciente, ele tem hora que ele tem que reagir, quando dentro do que ele se sente na razão. E eu, graças a Deus, eu acho que a gente veio com isso aí, com essa espiritualidade de formação do alto. E não aqui do homem aqui na terra, porque aqui na terra é fácil para a gente poder ingressar e ter um documento na mão. E eu me foco muito no documento espiritual, que é onde todos nós vamos responder pelos nossos atos aqui na terra. Então nisso aí vem o que? Vem o dom, vem a paciência, você tem que ser muito carismático para trabalhar com um ser humano, com tudo na nossa vida de hoje, cotidiana. Mesmo assim a gente ainda erra. No trabalho de marcenaria,
Eu poderia até dizer que se olhar pelos marceneiros de hoje, eu nem marceneiro seria, porque eles têm maquinário, eles têm tudo. Eu trabalho com os dons que Deus me deu, com algumas maquininhas, né? Registrei a marcenaria em 2023, em janeiro. E logo em seguida a gente foi premiado com a história que nós estamos fazendo hoje para o mundo, para a nação humana. A marcenaria ela fez com que eu surgisse depois de um infarto que eu tive, o primeiro infarto. Aí fui proibido de trabalhar na roça devido ao sol, peso, essas coisas. E acabei, não era uma profissão que eu tinha, eu não sabia que eu existia dentro de mim também essas qualidades, se posso dizer que seja. E aí Jesus me dá essa visão, você não pode fazer isso, mas você pode fazer aquilo ali. E aí a gente entrou, a gente comprou casas velhas, e aí nessas casas que a gente comprou tinha muita madeira, né, pra gente trabalhar. E eu trabalho com madeiras usadas, a maior parte de madeira usada e eucalipto, transforma ela em arte. A gente pode pegar uma madeira aí usada, bem antiga, seria melhor do que pegar uma madeira nova. E eu me preocupo muito com a madeira, ao invés de colher, plantar a madeira para a gente dar para a futura geração também aprender o que tem como sair, né, da situação que a gente pensa que a gente tem. Com essa aparição dessa imagem, para mim foi uma coisa de uma mudança radical dentro de mim, começar em mim primeiro para mim poder mostrar ao mundo e à nação humana, porque nós somos da natureza e para a natureza nós vamos voltar. Eu acredito que na aparição da imagem, me desculpe, eu acredito que na aparição da imagem, como a gente envolveu a Rede Gazeta de comunicação, né, nessa história, veio para mostrar para nós cuidar mais da natureza, para a gente olhar mais para a nossa geração, porque se nós vamos ter filho no mundo, nós temos que pensar que se é pai, se é mãe, avô e avó, tem que mostrar para ensinar os nossos jovens a cuidar da natureza, para eles ser responsáveis daqui a uns anos para a geração que eles estarão formando. Então eu acredito que essa aparição, essa vinda de Jesus e Maria, para quem tem a sua fé e a sua devoção, a gente aqui não trata-se de religião, a gente fala da palavra de Deus e o respeito, a gente trabalha para um só Senhor, que é o que todos devemos pensar, deveríamos pensar assim. Na realidade, essa história, ela começou assim, o rapaz aqui embaixo, o meu vizinho, ele tinha um pedaço de madeira velho, e ele me deu aquele pedaço de madeira e eu transformei ele num pilão. Esse pilão está ali até hoje, ele ficou como marco também dentro dessa história. Desse pilão, o rapaz que cortou a peça ficou torta, eu mandei ele acertar a peça. Ele acertou a peça, tirou aquela peça, aí ela ficou, essa peça entra aqui na área de trabalho, saí dali para o meu local de armazenamento do meu material, naquele vai e vem. Nisso chegou um pessoal que é do Nordeste, que eles gostam muito, quando vê alguém trabalhar arte, eles valorizam. Chegaram aqui e me procuraram a peça para picar carne, eu não tinha nenhuma preparada, que seria a tábua de picar carne. Eu peguei essa peça, por ela estar indo e vindo, eu peguei a peça no dia 9 de agosto de 2023 e trabalhei ela e coloquei em cima de uma mesa, que essa mesa já estava em sonho. De eu já desenhar na mesa, tudo em arte, que a gente ia desenhar ali Jesus Cristo com o pão e o vinho, né, no centro da mesa. De um lado, Jesus Cristo com os apóstolos, que seria o segundo quadro. Na cabeceira, uma Nossa Senhora Aparecida, e na outra, Imaculado Coração de Maria. E eles dois são os dois que tomam posse, justamente Jesus e Maria tomaram posse dessa peça que se tornou história para o Brasil, para a nossa região, para o Brasil e para o mundo, na qual quase ninguém não conhece. Mas a história real, justamente, ela vem daí. Não foi eu que observei a peça, porque ela estava à venda. E nesse meio dela estar à venda, aí sim vem a parte dessa aparição, que foi o dia 10 de agosto. Eu fiz a peça no dia 9, e no dia 10 de agosto eu saí para Itarano. Quando eu voltei, o senhor Licino Francisco Hoffmann veio e passou, ele um outro rapaz muito conhecido por o apelido de Bigode, mas o nome dele é Mateus, até um nome bíblico. Vieram por aqui e o Licino Hoffmann passou e viu na peça. Foi ele que descobriu na peça, mas por ele não conhecer o que se tratava,
Ele me colocou assim a pergunta: essa peça para vender? Eu disse é. Ele me pediu o preço e eu dei ele o preço. Aí ele focou o preço, eu vi que ele fez a segunda pergunta. Aí ele falou assim: ô João Martins, é só com você mesmo para fazer um trem desse, porque eu nunca vi um trem desse, é uma peça tão linda, quanto custa? Aí eu dei o preço e ele fez duas perguntas. Eu só disse para ele: Olicínio, eu vou dar uma olhada primeiro, para me ver o que te chamou a atenção, qual o defeito que essa peça tem. Aí fui olhar a peça. Quando eu cheguei na peça, eu não coloquei a mão na peça, porque eu já trabalho com a parte espiritual desde criança. A gente já tem esse dom que Deus já concedeu, o dom da espiritual para a gente, o dom da paciência, o dom do carisma, o dom da partilha. Então quando eu vi a peça, quando eu vi Jesus e Maria ali na peça, aí eu disse para ele: Olicínio, você pode guardar o seu dinheiro, você tem fazenda, você tem dinheiro, você tem carro, você tem tudo, mas a minha peça que está para mim agora não tem mais valor, você não tem como eu negociar mais. Eu senti, para quem vão olhar assim, vai acompanhar a história, que aquela pergunta foi Jesus me perguntando. Por eu trabalhar com a natureza, ele me perguntou: você vai me vender? A pergunta que eu senti dentro de mim me remoeu na hora assim: você vai me vender? Será que o meu valor é R$120, R$130? E eu estou aqui, eu quero te mostrar que eu estou com você. Eu não estou com você lá num templo de barro, eu estou com você dentro do que você tem, do seu conteúdo. E eu precisava dar a resposta para Jesus na hora e para o Licínio. E assim eu peguei e fiz. Então ela se tornou uma peça sem valor material, e sim por valor espiritual. Então essa é uma das histórias. O que eu fiz com ela? A gente se sente um pouco emocionado, porque a Nora é de arrepiar assim, porque o mundo, a gente olhar bem para a nação, o mundo é composto de muitas marcenarias. O pai de Jesus era marceneiro, Jesus era marceneiro. E essa resposta, ela vem assim, o questionamento, isso na minha percepção. Eu acredito que a gente olhar para Jesus com a parte de dizer assim: eu preciso do dinheiro, mas eu preciso de Jesus e Maria. Sem Jesus e Maria não existe dinheiro que vai levar ninguém a lugar nenhum. O dinheiro, você põe a mão nele, ele acaba. Jesus não, ele é eterno, ele é infinito. É com ele que a gente está. E eu senti sim que essa peça, nessa aparição, ela veio me trazer mais assim uma proteção espiritual, para me ver que o meu corpo é matéria, o meu corpo ele vai virar esterco, daqui uns dias ele vai virar pó da terra de novo. E o que deve permanecer é a minha fé, a minha devoção, é o meu respeito às coisas de Deus. E é isso que eu trago dentro de mim. Eu acho que a natureza, essa peça que é o que está em jogo, desse marco para a nação humana, é para a gente aprender a ouvir, é para a gente aprender a entender melhor. Porque sem dinheiro, o povo acha que vive com dinheiro, mas sem Jesus ninguém consegue. Mesmo com dinheiro, a salvação é Jesus. E é com ele que eu acho que nós devemos se apegar. E eu senti sim que a minha responsabilidade é ainda maior, porque o lugar já tem um nome chamado Vale das Bênçãos, antes que Jesus provasse que ele realmente está aqui dentro, que ele tomou posse, escolheu esse lugarzinho no mundo para tomar posse, porque quantas marcenarias muito bem articuladas de maquinários tem para o mundo, e ele não tomou posse lá. Ele veio caçar um lugar com a pessoa que trabalha com ferramentas manual e não coisa de última geração. Então eu acho que há assim muita renovação na nossa humanidade que precisa ser visto de perto. Sim, a Capela Vale das Bênçãos, ela veio de um padre, eu esqueci agora o nome dele, de São Paulo. Eles me mandaram um pôster com o Imaculado Coração de Maria, com o meu nome escrito lá dentro. Eu até foi uma falha, porque depois, se vocês quiserem filmar, tá lá dentro. A gente depois vamos dar uma passadinha lá para vocês, para filmar ele também. E aí naquele pedido, pediu que eu colocasse, que ela fizesse um trabalho com aquele pôster,
E eu escolhi trabalhar com a Capela Vale das Bênçãos, porque eu já trabalhava com oração já desde de criança. Então eu achei que a minha responsabilidade era formalizar alguma coisa em nome de Jesus para a gente poder deixar, né, para a humanidade. Eu não sou maior, eu sou sempre um grãozinho de areia bem miudinho para a gente, né, deixar claro que a gente está a serviço. Mas eu estou por conta de Jesus. Essa peça, ela saiu daqui da marcenaria, eu achei dentro de mim, eu achei assim, agora vem o lado um pouco de elogios e os cuidados e um lado crítico. O que é o lado crítico? Um lado de, não é uma crítica destrutiva, mas construtiva. É aquilo que eu falei antes, para a gente aprender a valorizar mais as coisas de Deus. Essa peça, ela foi entregue à paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, na pessoa do pároco, que é do momento, o Padre Giovanni. Então ele assinou o documento, que eu pedi que assinasse um documento de declaração como que eu estava entregando. Na verdade, essa peça ela não ia estar aqui em Colatina. Se eu tivesse ido por o caminho que eu tinha tomado antes, ela estaria em São Paulo, Aparecida do Norte, onde é que todo mundo vão passar por lá para fazer visita, e não ali. Mas eu achei melhor eu deixar dentro do estado, porque eu estaria tirando ela de um estado e entregando ao outro, e aí poderia ocorrer meio da fiscalização, achar meio de me prejudicar com o lado materialismo, e eu fui para o lado espiritualismo. Então achei melhor entregar. Voltei atrás, conversei com o pessoal da diocese, o bispo atual da diocese pediu que a gente conversasse com o pároco, e assim foi feito. Entreguei para o pároco, e ele pegou ela no dia 19 de outubro, aqui, vieram buscar, mas não tivemos uma missa, nós não tivemos uma celebração e muito menos o comentário do que estava ocorrendo. Mas ela se encontra na diocese de Colatina, aos cuidados, da minha parte, aos cuidados do Padre Giovanni, que é o atual pároco da matriz de Itarana. Maiores esclarecimentos, se o povo tiver de procurar alguns esclarecimentos, é só procurar por eles, da diocese. Pela diocese ser tão grande, tantas paróquias e tantas comunidades de base, eu não sei precisar o local exato que ela está. E a gente vai continuar o nosso trabalho com respeito às orações, celebrações, e espero que eles cuidem e que a nação cobre, porque isso aí veio para a nação humana. Essa peça, Jesus não veio para mostrar que ele está comigo só não, ele veio para mim aprender a anunciar, porque ele está em todo lugar, então ele não veio para me guardar. E eu senti essa responsabilidade. Então ela está dentro do Espírito Santo, na diocese de Colatina. Isso eu posso esclarecer. Maiores detalhes eu não tenho como, porque não é da minha competência. É dali para primeiro lugar que eu queria deixar bem ciente para todos é que nós, no mundo inteiro, a gente aprendeu a olhar mais para a natureza. Porque nós estamos precisando de quê? Nós estamos precisando de leis que coloquem assim, incentivo o pessoal a trabalhar com transparência na natureza. É que a nossa fiscalização, eu vejo que o meio em tudo, em geral, quando se trata de valores financeiros, pessoas multam o outro por uma árvore que talvez ele cortou para fazer um trabalho, ela estava seca, morreu, ele trabalhou. E vejo muito desmatamento, muitas coisas acontecendo. Então assim que os nossos governantes, de um modo geral, tome mais conhecimento e coragem de mexer nas leis e mudar leis que precisam ser mudadas, porque nosso país, nós estamos assim, nós não estamos tendo mais o controle, né, de leis. Olhando bem, as leis de Deus são as 10 primeiras colocações, e nós não obedecemos nem a primeira nem a segunda maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aprender a cuidar da natureza. Tudo tem meio da gente trabalhar e ganhar um dinheiro lícito sem precisar jogar errado, sem precisar fazer as coisas de destruição. A minha maior mensagem é: não olhe, não discute por religião não, mas discute pela nação, porque nós temos um só Senhor, um só Deus para exigir de nós no final da história. Então que as nossas lideranças olhem com carinho. E é o meu agradecimento à equipe que também está trabalhando em montar esse trabalho.
e que as nossas lideranças religiosas observem com carinho e valorizem, porque a gente está de passagem. Hoje eu deixo essa mensagem, daqui a pouco eu não existo mais. E que Deus abençoe a todos os senhores e senhoras. E se houve alguma palavra mal entendida, procure entender o sentido da palavra antes de julgar, para a gente não julgar errado. Esse é é a mensagem que eu tenho a deixar. Né? Continua ainda na parte final, por onde ter sido o Dia dos Pais, Dia das Missões, e que nós, missionários de Cristo, sejamos verdadeiros e transparentes. Amém? E é a área onde é que a gente trabalha a acolhida aos nossos irmãos que nos procura para oração, um lugar simples, humilde. Então, aqui é na mesa onde é que a gente trabalha, na minha parte que a gente ocupa, está bem ocupada de material aí, então livrinho ali chamado Diálogo com Deus. E as partes artes, que são as imagens sacras que a gente tem. Como é o trabalho? A gente trabalha aqui com a palavra de Deus, em oração. Então nós temos as imagens de Nossa Senhora Aparecida. Essa imagem aqui, justamente a imagem dos Imaculados Coração de Maria e Jesus, na qual a gente comentou sobre a capela, né, o local do valor. Logo ao lado está a peça original, que é da aparição. Aí nós temos a foto dela, porque a peça original ela está vindo para lá. Então ali aparece justamente a imagem de Jesus, do Imaculado Coração de Jesus. Ao lado nós temos o Miguel Arcanjo, São Miguel Arcanjo, São Gabriel e São Rafael, são os nossos protetores. E algumas outras imagens, né, voltando de uma parte do Martim Lutero, que a gente não separa da religião, em busca, João Batista, e Nossa Senhora Aparecida, que é claro que é a nossa padroeira, mas juntando todas as Marias se torna em uma só. Vocês podem observar que a minha casa ela é cheia, tem bastante assim, as coisas de Imaculados Corações, aí por cima nós temos a outra, Coração de Maria, né? Imaculado Coração de Jesus e Maria. Muito importante a gente mostrar o que tem e dizer que a gente trabalha sim, a gente respeita toda a liderança religiosa de todas as seitas. A gente não questiona, a gente se une. É o céu, é lá que eu quero morar. Meu lugar é o céu. Com muita fé, com muita devoção, quero agradecer a vocês que estão aqui, a vocês que são papais, parabéns aí pelo nosso dia, né? Muitas mães que fazem nesse momento também papel de pai e mãe e pai, principalmente, não é? Então, parabéns para todos nós e vamos subir então com muita fé. Antes de subir, a gente vai rezar aí um Pai Nosso para a gente poder começar a nossa caminhada. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era rico de nada, só tinha esperança e o pó da estrada. Levanta sua mão e canta assim, ó. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada.
somente tua graça me basta e mais nada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada, somente tua graça me basta e mais nada. O povo de Deus também vacilava, às vezes custava a crer no amor. O povo de Deus chorando rezava, pedia perdão e recomeçava. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada, somente tua graça me basta e mais nada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada, somente tua graça me basta e mais nada. O povo de Deus também teve fome, e tu lhe mandastes maná lá do céu. O povo de Deus cantando deu graças, provou seu amor que não passa. Quem é povo de Deus canta. O povo de Deus está nessa estrada, somente tua graça nos basta e mais nada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada, somente tua graça me basta e mais nada. O povo de Deus ao longe avistou a terra querida que o amor preparou. O povo de Deus, Adriana, corria e cantava, e nos seus louvores seu poder proclamava. E hoje nós cantamos proclamando: também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada, somente tua graça me basta e mais nada. Coloca a mão no coração e canta: também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada, somente tua graça me basta e mais nada. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito bem, graças a Deus chegamos de Fátima de Santa Maria de Jetibá, no bairro Vila Nova. E vou falar um pouco sobre a vida do nosso amigo João, histórico desta região, Capela Vale das Bênçãos. Quem é João Martins de Oliveira? O famoso João Catana. João Martins de Oliveira, João Catana, nasceu ao 5 de março de 1962,
na propriedade do senhor Agenor Baldoto, em Limoeiro de Santo Antônio, no município de Itarana, Espírito Santo. Aos 4 de abril de 1962, foi batizado na Igreja Sagrado Imaculado Coração de Jesus, na Praça 8, Limoeiro. Seus padrinhos, Alicínio Português, Bride, Antônio Postingel, representante por Lena Martinelli. Ele, filho biológico de Manuel Martins de Oliveira e Cedina Rosa. Da família biológica materna e paterna, são 11 irmãos. São eles: Maria, Laura, Joaquim, Efigênia, Maria de Lourdes, José Emanuel, João, Sebastiana, Regina e Dolilo. Da família paterna, são 42 os irmãos informados. Da família da dona Cedina Rosa, nasceu esse diferenciado, João Martins de Oliveira. Aos 2 anos de idade, a família residia na propriedade do senhor saudoso Jacinto Dionísio Baldoto. Teria sua vida ceifada pelo próprio pai, por ser diferente dos outros. Seu irmão Joaquim Martins, percebendo que seu pai pegara o machado e o enxadão e ia conduzindo seu filho para o pior. Correu, pegou o irmão João Martins pela mão, puxando do alcance do seu pai. Foi aí que seu pai Manuel Martins de Oliveira confirmou que iria matá-lo e enterrar. Aos 3 anos de idade, ainda na mesma casa, naquela propriedade, João Martins feriu o dedinho da mão esquerda com a folha do abacaxi. Deu-se princípio de tétano. Aos 4 anos de idade, sofre sarampo, recolhido e cachumba. Começa então uma hemorragia. Às 3 horas da tarde, no caso às 15 horas, até o outro dia, o seu irmão Joaquim Martins e seu vizinho Floriano Schwantz o conduziu ao hospital de Itarana. Antes, para em casa de Dona Valentina Fulador Delay e pede ajuda para estancar o sangramento. Para segui-los, chegando ao hospital, foi atendido pelo médico Dr. Ademoca e recebeu alta e medicamentos. Aos 5 anos de idade, vieram residir nesta mesma propriedade que antes os proprietários eram da família Detman, hoje Fazenda Delay. Isso em 1968, em uma casa alta, velha, ao lado do saudoso Romualdo Carlos. Córrego Serafim Moreira. Atual, aos 6 anos, João ingressou na Escola Singular de Limoeiro de Santo Antônio, Itarana. Aos 10 anos, recebeu o diploma primário, sua professora Silvana Baldoto. Aos 11 anos, recebeu a sua primeira Eucaristia, seu catequista, Onelso Lourenço Fardim, Lauro Fardim. Padre Álvaro Regazzi, da Igreja de Limoeiro de Santo Antônio. Mas João Martins já trazia o dom carismático e tranquilo. Aos 14 anos de idade, João Martins surpreendia a todos da família. Seu irmão possuía uma cólera de médio porte. Ele intoxicou e morreu perto da residência do seu cunhado Romualdo Carlos. João Martins, com personalidade e espiritualidade forte, como sempre, perguntou a Romualdo, o Joaquim e outros: vocês querem enterrar essa cobra ou querem que ela volte a viver e se alimentar? Pediu que pegassem um galho de açapeixe para ele, as folhas, traçou sobre as folhas de açapeixe a bênção e colocou-as sobre a cobra. E disse a ela: levanta,
Você está viva. Vai se alimentar. Surpreendentemente, é cabra, gente, não é cobra. A cabra levantou, espantou a todos e Romualdo disse: Eu sempre vi diferença no João, mas isso me surpreendeu. Nunca vi isso acontecer. Eu te admiro. A cabra viveu muito tempo. Aos 15 anos de idade, morava uma família em uma casa nova que foi construída para a moradia desta família. Isso em 1966. Em 1968, no dia 5 de outubro, seu pai, Manuel Martins de Oliveira, veio a falecer. A família ainda estava unida. Em 1981, seu irmão mais velho, Joaquim Martins, resolveu casar. Mas não havia festa por motivo. João disse: Não, você é o primeiro da família. Deixa comigo a festa. Esta foi a maior festa de casamento em Limoeiro de Santo Antônio. O matrimônio foi realizado na matriz Nossa Senhora Auxiliadora de Itarana. A festa realizada na residência do senhor Romualdo Carlos, organização, custo de João Martins. Em 1981, Joaquim morava em um armazém próximo ao cunhado, Romualdo Carlos, e João Martins assumiu a família como tutor. Ao construir a casa nova próximo da estrada, João Martins, com sua mãe e irmãos, decidem mudar essa casa nova para preservar a família do seu irmão Joaquim Martins e família. Motivo: as crianças. Em 1985, João Martins se destaca no esporte, onde fundou a equipe de futebol do Vasquinho, com vários atletas de outro estado, para disputar campeonatos, entre eles alguns parentes. E em 1989, no dia 27 de abril, às 19h30, João Martins sofre um acidente automobilístico, sentido a Ceasa Vitória, Espírito Santo. Motorista: Clóvis Lucht. O carro do Francisco Delboni. João Martins é levado ao local do acidente em um hospital em Vitória, Espírito Santo, por uma família desconhecida. No dia seguinte, recebe alta. Seus companheiros o trazem de volta para casa, mas ao chegarem em Limoeiro de Santo Antônio, Maria Helena Sarnaglia Delboni, sua madrinha, o impede de entregá-lo à família, por observar que não estava bem. Foi encaminhado para o Hospital São Brás de Itarana, aos cuidados do Dr. Marcos. No dia 28, ao observar que havia algumas fraturas no corpo e seu estado de saúde era preocupante, a equipe médica decidiu entubá-lo com urgência e encaminhar a um hospital em Vitória, Espírito Santo, onde não haverá vaga, segundo os atendentes. O motorista da ambulância, com os documentos em mãos, conseguiu internar no Hospital Nossa Senhora da Penha, em Vitória. Atendente do hospital, doutora Elizabeth Andrade de Paiva, responsável pelo internamento, preocupadamente com o quadro de saúde que o agravava ainda mais o paciente João Martins. Deu-se o início ao procedimento necessário, descobrindo-se fratura na mão e braço esquerdo, 2 anéis da coluna afastado, fratura craniana frontal esquerda, com vazamento de líquido na coluna nasal, após a primeira cirurgia no crânio para a retirada dos fragmentos. Foram momentos emocionantes e de luta pela equipe médica e família. Aconteceram 3 paradas cardíacas, 2 meses e 15 dias de luta.
Ao informar a família, a luta havia chegado ao fim. O corpo de João Martins some do hospital sem deixar sinal. A família entra em desespero, a comunidade fica apreensiva e a equipe hospitalar em choque com o que aconteceu. João Martins vai para a rodoviária comprar a passagem na bilheteria da aviação Prete. Sem roupas, sem dinheiro, reaparece em Itarana, Espírito Santo, sem dinheiro e com o crânio cheio de pontos. Sendo assim, quando a equipe médica hospitalar recebe esta informação, todos ficam chocados e emocionados com este episódio. Em 1990, João Martins é nomeado a candidato pelo grupo de circo bíblico para o cargo de conselheiro religioso a pedido de sua irmã, líder do grupo, Sebastiana Aparecida Martins. João Martins disse aos representantes, do qual a família de Lima participava: as coisas de Deus devem ser levadas com responsabilidade. Se eu for eleito a conselheiro, eu preciso do apoio dessa comunidade. Acontece a eleição e João Martins é um dos mais votados, em 1991. João Martins fundou o grupo de jovens e organizou a equipe de canto. Em 1992, com o apoio do Valdemar Sarnaglia e Antônio de Martim, João é lançado a candidato a vereador pelo município, obtendo 37 votos. Em 1995, ele iniciou a formação ministerial religioso pelo convite do Fabrício, não sei se é Fabrício ou Fabrício, Padre Fardim, Pedro Fardim, Valerico Pedro Fardim, desculpa, gente, e aprovado pelo pároco época na matriz de Nossa Senhora Auxiliadora Itarana, Frei José Moreira Lopes. Em 1996, lançou sua candidatura partidária, obtendo 137 votos. Perdeu por um voto, ficando suplente da Rosângela de Martim. No ano de 2000, foi traído pela própria família, disputando a eleição de outubro e organizou a barraca das festas de itaranenses ausentes. Em menos de um mês das eleições, sua mãe faleceu. Isso em 9/9/2000. João Martins continuou servindo a comunidade Santo Antônio, onde havia separado daquela comunidade por traição de membros do conselho e equipe em uma festa organizada em 27 de setembro de 1998, com a Banda Barbosa. Em 16/5/99, aconteceu a primeira missa da fundação da comunidade São Bento, às 16 horas, na Capela Nossa Senhora das Graças, organizada pelo pároco em reunião marcada por João Martins e Frei Jorge Luiz de Oliveira. Houve uma virada na vida de João Martins, depois da vinda de Jesus e Maria, ao dia 10 de agosto de 2023, realizando o chamado a servir. Então, meu povo, essa é a história do nosso amigo João Martins.
Bom dia a todos. Bem-vindos, queridos irmãos e irmãs em Cristo, a este encontro fraterno. É com alegria que nos reunimos para fazer memória da Páscoa de Jesus Cristo e celebrar nossa vida de comunidade. Comemoramos o Dia dos Pais e a vocação matrimonial, reunidos pela Trindade Santa para celebrarmos o mistério de nossa fé. Façamos o sinal que recebemos do batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O amor do Pai, a luz do Cristo ressuscitado e a força do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos em comunidade neste dia, somos convidados a manter acesa a luz de Cristo que recebemos em nosso batismo e, conduzidos pelo Espírito, tenhamos a sabedoria para escolher o tesouro que dá sentido à vida, o Reino de Deus. Iniciamos hoje também a Semana Nacional da Família, cujo tema é tempo de júbilo em nossa vida. E o lema, a esperança não decepciona. Gente, a nossa celebração, em primeiro lugar, bom dia para todos. A gente está vindo nessa organização juntamente com a comunidade, com as comunidades. É claro que alguma coisa geralmente dá um desencontro, tá? É normal, é comum? Não, eu não concordo, porque muitas vezes a gente fica assim muito fechado. E nós precisamos estar mais abertos ao diálogo, mais abertos à procuração da nossa missão. Nesse momento, assim que a companheira fez a abertura, nós vamos fazer a bênção sobre a água, para a gente poder ser aspergido pela água, porque é por ela que é feito o nosso santo batismo. E sem Jesus, e sem o nosso perdão, sem o nosso arrependimento, nós não alcançamos a vida eterna. Então, peço a vocês, neste momento, que se preparem para a gente fazer a bênção da água e fazer a petição. Vamos estender a nossa mão direita em direção à água, que está aqui para a gente poder ser aspergido. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que quisestes pela água, fonte de vida e princípio de purificação, as nossas almas fossem purificadas e recebessem o prêmio da vida eterna. Abençoai esta água, para que seja feita a purificação da nossa vida. E renovai em nós a fonte viva de vossa graça, a fim de que nos livre de todos os males e possamos nos aproximar-nos vós com o coração puro e receber a vossa salvação. E que ela recorde a água do nosso santo batismo como fonte que jorra para a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Água santa, oh água pura, vem purifica este povo. Em
Todos nós batizamos, somos chamados à conversão. Supliquemos a misericórdia do Pai, como já nos colocamos disponível ao Senhor pelas nossas faltas e omissões. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Glorifiquemos ao Senhor nosso Deus pela vida de todos os pais, pela dedicação, carinho e atenção com a família e no serviço ao reino, realizando o hino do Glória. Vamos rezar então o hino do Glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por eles amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Senhor Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Coloquemos neste momento as nossas intenções desse encontro com Jesus, com Maria e com nossa família que estamos aqui reunidos neste momento. Eu quero colocar na intenção de todos os pais para que assumam o papel verdadeiro de pai e mãe. Eu quero colocar a intenção também de todos os filhos, porque se tem pai é porque tem filhos. Eu quero colocar na intenção dos doentes que se encontram enfermos nos hospitais, às vezes na residência, pelas pessoas que se encontram nos presídios. Muitas vezes nós estamos presídios dos nossos pecados e a gente não consegue encontrar com Jesus realmente da maneira em que Ele quer. E é preciso a gente limpar o nosso coração e buscar essa unidade. Eu quero colocar também por todos os governantes do mundo inteiro, para que governem com responsabilidades todos os cargos que lhes foram confiados, seja ele religioso ou não.
Colocar também pelas pessoas que estão preparando o alimento para esse povo que aqui se encontra. Para aquelas pessoas que trocaram esse momento de suma importância por alguma outra coisa, e também por aquelas que esqueceram desse momento. E principalmente para mim, que estou à missão para servir, para que a gente caminhe junto como família, sendo cada vez mais puro e transparente, sendo verdadeiro, e responsabilizamos com as nossas missões. Eu quero colocar pelas comunidades, né, que abraçaram, né, para poder estar fazendo parte da nossa celebração de hoje. É claro que nem sempre você organiza, você vai querer uma multidão, até porque Jesus já deixou claro que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. E aqui nós estamos reunidos como família. Quero dizer, se o pessoal que estão mais no fundo, tem cadeiras aqui, olha, do outro lado aqui, alguém da família aqui faz favor de pegar algumas cadeiras e colocar, faltou organização para o pessoal sentar. A gente está percebendo bastante desde o começo. É isso que a gente está cobrando. Então, que Deus ilumine a cada um e vocês possam se aproximar. Aqui também tem lugar aqui em cima. Alguém pode vir sentar aqui em cima. Vocês podem vir, Lane, Geraldo, vocês aí, olha, pode sentar aqui no alto. Amém? Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, a quem, inspirados pelo Espírito Santo, ousamos chamar de Pai, fazei crescer em nossos corações o espírito de doação e adoção filial, para que merecemos entrar um dia na posse da herança prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e conosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos e séculos. Leitura do livro da sabedoria. A noite da libertação fora predita a nossos pais, para que, sabendo a que juramento tinham dado crédito, se conversassem intrépidos. Ela foi esperada por teu povo como salvação para os justos e como perdição para os inimigos. Com efeito, aquilo com que puniste nossos adversários serviu também para glorificar-nos, chamando-nos a ti. Os piedosos filhos dos bons ofereceram sacrifícios secretamente e de comum acordo fizeram este pacto divino, que os santos participariam solidariamente dos mesmos bens e dos mesmos perigos. Isso, enquanto entoavam antecipadamente os cânticos de seus pais. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo proclamado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Deixai de lado esse medo pequeno, rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Vendei o que possuís e dai-o de esmola. Fazei-vos bolsas e não se gastam um tesouro nos céus, que não se esvaziará, do qual o ladrão não se aproxima e a traça nada destrói. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Tal preparados com a roupa bem presa na cintura e com as lâmpadas acesas. Sedes sede parecidos aos que esperam o seu patrão voltar do casamento para abrir-lhes a porta, logo que lhe chegar a bater. Felizes os servidores que o patrão encontrar acordados quando chegar, e eu vos declaro que ele prenderá sua roupa na cintura e os colocará presa a ele mesmo, passará entre eles para servi-los. Mesmo que chegue no meio da noite ou de madrugada, felizes deles se os encontrar ainda acordados. Compreendei bem isso. Se o dono da casa tivesse sabido em que hora havia de vir o ladrão, não o teria deixado arrombar a porta da casa. Vós também estáis preparados, porque na hora em que estás porque na hora em que não pensais, virá o Filho do Homem. Então Pedro disse: Senhor, é para nós que ensinais essas parábolas ou para os outros? O Senhor lhe respondeu: servidores, para que lhes distribua o alimento no tempo devido. Felizes daqueles servidores que o patrão encontrar agindo do mesmo modo quando chegar. Porque eu vos garanto, ele o fará administrador de todos os seus bens. Mas se aqueles servidores ficassem pensando, meu patrão vai demorar em chegar, e começasse a bater nos empregados e nas empregadas, e a comer e beber até que se embriagar, virá o patrão daquele servidor no dia em que ele menos espera e na hora em que ele menos sabe. Irá chegar então e castigá-lo severamente e o colocará entre os infiéis, o servidor que encontrem aos fiéis. E conhecendo a vontade do patrão, não tivesse preparado nada, nem procedido conforme esta vontade, receberá muitas chicotadas.
Mas aquele que não a conhecer e fizer algo que mereça castigo, receberá poucas chicotadas. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito se confiou, dele muito será exigido. Essas são para nós palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, é importante a gente olhar para dentro de nós mesmos antes da gente olhar para o outro. Às vezes o medo, ele atrapalha a gente a tomar decisões corretas. Às vezes o medo, ele direciona a gente a um caminho confuso. Principalmente quando eu deixo de colocar a sabedoria do alto dentro de mim, a inteligência divina dentro de mim, e começo a agir como Senhor dos Senhores. E na verdade nós temos um só Senhor mediador entre o céu e a terra, e Ele nos exige. Exige de nós o quê? Coragem. E vocês tiveram coragem de deixar suas casas, deixar suas regiões e vir participar nesse momento, somando junto essa história. Uma história que ficará marcada para o resto da vida, para a eternidade. Saibam vocês que esse encontro ele está sendo um encontro que será registrado dentro da nossa diocese, dentro da nossa paróquia, dentro do nosso município, dentro do nosso estado, e dentro do nosso país e dentro do mundo. História essa que vocês vão ver daqui a pouco, que a gente vai desvendar o que está por trás das histórias. História que leva à confusão do medo, da gente cobrar o que nós temos e colocar a missão. Muitas vezes, nós confiamos nas nossas lideranças religiosas e nos perdemos o caminho porque nós confiamos no ser humano e não em Jesus. E é isso que nos faz a gente pensar que a gente, cheio da sabedoria, já sabe, e a gente acaba errando quando não podemos errar. Eu estou dizendo para vocês? Não, eu estou dizendo para mim primeiro. Porque quando eu observar o meu erro e começar dentro de mim, a casa será toda organizada. Cada membro será parte dessa família. Família essa que a gente está aqui se unindo, tentando se unir cada vez mais com a verdade para trazer para o meio do povo. E pelo que a gente percebe, 99,9% dos nossos paroquianos não sabe desse acontecimento, dessa imagem de Jesus e Maria que tomou posse nessa região. Eu tenho certeza. Por quê? A gente tem medo de divulgar os valores que nós temos e começamos a divulgar valores de outros lugares. Nós colocamos religião em primeiro lugar e esquecemos de acolher os nossos irmãos e irmãs e colocar a palavra de Deus no centro da nossa história. E aqui não é lugar para isso. Aqui é um lugar onde Jesus tomou posse, é um lugar onde Maria tomou posse, é um lugar onde o Espírito Santo de Deus tomou posse, e homem algum derrubará esse momento que a gente está trazendo essa história real. Porque eu tenho certeza, se a diocese, se a paróquia, principalmente, que foi a que abraçou a causa, estivesse divulgando, eu tenho certeza que essa história já havia explodido muitas coisas se não fosse para as coisas do mundo. Mas porque é para as coisas de Deus, a gente fica com medo de se aparecer e morrer porque a pessoa vai matar a gente. Porque você tem que ser verdadeiro. Ou a gente abraça a causa verdadeiramente com Jesus e coloca a vida em jogo, ou a gente deixa o demônio tomar conta e começa a fazer mesquinhos no meio dos outros. E a palavra de Deus, que é o evangelho que acabamos de ouvir de São Lucas, do capítulo 12, do versículo 32 em diante, a gente percebeu que ali Jesus está dando na gente um cutucão. Eu vou cutucar você para quê? O que eu quero de você? Eu não estou caçando roupa. Eu não estou procurando bens materiais. Isso é Jesus.
Agora, nós humanos, nós colocamos, primeira coisa, os bens materiais. Eu tenho que ter carro bom, eu tenho que ter muito dinheiro, eu tenho que ter muita terra, eu tenho que ter avião bom para me curtir de jatinho para lá e para cá, eu tenho que ter um aparelho para me destruir famílias com telefones, que é o que mais está acontecendo, e o medo da gente trazer para nós que nós precisamos sim dar valor a quem? A família. E isso eu tenho certeza que em muitos lugares, nas próprias paróquias, os padres estão com medo de falar do pecado, porque parece que para nós não existe mais pecado. E eu quero dizer sim, que através do pecado é que está destruindo a nação humana. Por quê? Aonde é para haver a verdade, a mentira tomou conta. Se vocês observarem o que nós estamos colocando, eu não estou colocando responsabilidade nos governantes e apontando o dedo para ninguém. Eu estou colocando o que nós estamos vivendo. Se eu estiver mentindo, vocês podem me descarar. Se eu estiver colocando pessoas em risco, vocês podem passar para mim que a gente está colocando. Mas eu quero sim me colocar a serviço, o meu corpo, a minha vida, à disposição da humanidade pelo mundo inteiro. E eu não estou aqui pregando como ministro intitulado no ministério, na paróquia e diocese, porque eu fui chamado por Jesus a assumir a missão. É bem diferente do que eu ser chamado pelos homens. Porque se eu me sentir que o chamado de Jesus tocou no meu coração, eu vou aceitar o chamado de Jesus e Maria. Eu vim nesse mundo para ficar materialmente? Não. Eu quero deixar claro para vocês, nós estamos aqui de passagem, ninguém é dono de nem um centavo aqui na terra. Quem estiver pensando assim está enganado. E tem mais. O que Jesus prepara para nós, lá em João capítulo 14, a gente prega muito isso quando a gente vai nos velórios que a gente faz as exéquias, e ali fala, Jesus está dizendo, eu vou para o Pai, mas eu vou voltar. E quando eu voltar, espero que esteja vós preparados. E uma coisa é certa, a única coisa que nós podemos ter certeza é que nós vamos morrer. A nossa parte material. Agora, se eu quiser salvar a minha alma, é aí que eu devo me preocupar. Eu costumo, quando eu estou no meu trabalho, eu estar falando diretamente com Deus e colocar a serviço. Porque para vocês que ouviram essa história que a minha amiga, nossa amiga Márcia, acabou de relatar aqui, não é história inventada não, ela não está toda contada a minha história. É um pouquinho do que vocês ouviram. Mas aí entra aquela missão de Jesus. A sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus parentes estão te chamando ali fora, ele quer conversar com você agora. O que ele falou com eles? Por que vocês estão me dizendo que meu pai, minha mãe, meus irmãos estão me chamando ali fora? Eu não vou lá fora. Meu pai, a minha mãe, meus irmãos, a minha família são esses. Todos esses que fazem a vontade do meu Pai que me enviou, que está no céu. Eu não sei se vocês já refletiram bastante. Jesus, ele é tão silencioso que ele faz as histórias acontecer assim, para provar que se você é realmente da família dele. Porque se você é da família de Jesus, você dá a sua vida para salvar seu irmão. Você dá a sua vida para salvar o próximo. Você dá a sua vida para salvar a nova geração que está vindo. Para vocês que hoje têm família, a gente coloca justamente, talvez vocês me desculpem que a gente está descosta um pouco para cá, não se omitindo de vocês, não. Que o Espírito Santo esteja cobrindo vocês. Eu só quero dizer sim, se vocês que têm família se cuidem. Porque se vocês pais, se vocês mães, se vocês avós, se vocês tios e tias não cuidar, o mundo vai cuidar. Aí eu fico uma pergunta que Jesus transmite. Qual pai, qual mãe, qual avô, qual avó que quer ver seu filho dentro de uma caixa sendo sepultado porque alguém tirou a vida dele, ceifou a vida dele? Hoje é dia da gente refletir sobre isso. Porque nós estamos falando de família. Se vocês deixarem
com que os nossos governantes lançam essas leis loucas para tirar o filho do seio da família e jogar para o mundo, não vai mudar nada, porque nós somos responsáveis em primeiro. E o que Jesus quer é que nós sejamos corajosos, que a gente tenha coragem de anunciar a boa nova e denunciar as injustiças. E eu costumo dizer quantas pessoas estão perdendo a sua vida, sendo ceifada, para não viver mais no meio da nação humana, porque ela está sendo uma pessoa que está batendo preocupação nos outros. E se você não se preocupar com a situação, ninguém vai se preocupar com ninguém. E alguém, quando se sente incomodado, o que ele faz? Em primeiro lugar, eu vou tirar essa peça ruim e vou colocar a outra que faz parte desse jogo. É tão simples assim para ser cristãos. É tão simples assim, basta nós querer ser mais humilde, ser mais simples e transparente, mais acolhedor, mais partilhador, você doa mais. E eu tenho certeza que às vezes a gente incomoda quando a gente traz a verdade, quando a gente traz Jesus para o meio do povo. Porque nós estamos, infelizmente, nós estamos se alimentando das coisas do mundo. Nós não estamos se alimentando das coisas reais que vem de Deus. Às vezes nós temos a nossa Bíblia guardada em casa, ela fica lá, eu só vou pegar ela na hora que eu vou lá fazer um trabalho, aí que eu vou lembrar da palavra de Deus. Mas será que durante o dia, antes de eu levantar da cama, será que eu primeiro agradeci a Deus por eu estar vivo até ali? Na hora de eu pegar um pão para me comer, um prato de alimento, um copo de água, será que eu lembrei que Jesus é Deus que fez aquilo ali? E Jesus entra tão silencioso no seio de Maria, no ventre de Maria, e se faz verbo, e se faz homem, e vem viver no meio de nós, e vem dar a sua própria vida pelos nossos pecados, pelas nossas dívidas. Será que nós temos coragem de fazer isso? É momento da gente refletir, é momento da gente se perguntar. Porque não basta eu apenas ser líder de uma comunidade, ou apenas ser um ministro da Eucaristia, ser um padre, ser um pastor, eu ser um bispo, eu ser um papa. Não é isso que vai me salvar. O que vai me salvar são as minhas atitudes. É isso que Jesus está cobrando. Eu tenho certeza que vocês estão cansados, mas vocês vão voltar daqui com as bênçãos. Vocês todos que estão passando por momentos de dificuldade na vida, vocês podem falar diretamente com Deus. Porque se eu tiver medo de falar com Deus, não adianta eu procurar homem aqui na terra, não, porque vai dar tudo errado. O que a gente encontra hoje é o quê? Não evangelização, mas grupinho de destruição, grupinhos de fofocas, grupinho do me leva e me traz. Que tal se a gente mudar esse tipo de vida e levar na casa das famílias a palavra de Deus, uma Bíblia, ir lá sentar com a família, orar junto e colocar Deus no centro da nossa vida, no centro da família? Assim as coisas seriam diferentes. Essa aparição de Jesus aqui, ela veio para mudar a minha vida. E eu espero que eu tenha mudado. Eu espero que eu possa me entregar mais. Eu espero que quando eu sair daqui da face da terra, vocês vão poder lembrar. Eu fui lá naquela marcenariazinha simples e humilde. Eu fiquei com fome até quase meio-dia lá. O homem falando besteira. Eu tenho certeza que pessoas aqui no meio estão pensando isso. Às vezes eu jogo um cansaço no lugar do ânimo, no lugar do alimento. E eu gostaria que daqui vocês levassem esse alimento vindo do alto, esse pão que desceu para nos alimentar o nosso corpo, para alimentar a nossa alma e para alimentar a nossa inteligência e os nossos dons e carisma com os nossos irmãos e irmãs. Amém? Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor.
remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A exemplo de Abraão, que pela fé foi obediente a Deus, confiantes, professemos a nossa fé que nós já fizemos e apresentemos a Deus as nossas preces. Todos responderão: atendei às nossas preces. Atendei às nossas preces. Pela Santa Igreja, que se faz presente por toda a terra, para que persevere na fé em sua doutrina e na observância de seus ensinamentos, rezemos ao Senhor. Atendei às nossas preces. Pela paz no mundo, pelos governantes das nações, sobre tudo do nosso Brasil, nosso estado, município, para que todos se amem e se respeitem como irmãos. Rezemos ao Senhor. Atendei às nossas preces. Pelas famílias do nosso Brasil e do mundo todo, para que Deus lhes conceda a graça de viverem sempre unidos na paz, no amor e na justiça. Rezemos ao Senhor. Atendei às nossas preces. Pela nossa juventude, para que Deus venha em seu auxílio nas muitas tentações da sua idade. Rezemos ao Senhor. Atendei às nossas preces. Pelos doentes, pelos que sofrem, pelos idosos, para que em suas dores, em suas doenças e solidão, se unam ao sofrimento redentor dentro e fora da igreja, fora do lar. Rezemos ao Senhor. Atendei às nossas preces. A gente também quer agradecer, né, a nossa comunidade de Fátima manifesta por meio deste sua profunda gratidão a Busto Imóveis, na pessoa do Sr. João Martins de Oliveira, pela generosa doação de uma mesa e 2 bancos, que contribuirão de forma significativa para a nossa igreja. Receba em nome de todos nós o mais sincero agradecimentos e votos de bênção. Atendei a nossa prece. Deus de amor e bondade, atendei os pedidos que vossa comunidade reunida vos apresenta. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Apresentação dos dons. Esse é o momento da gente oferecer a Deus tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos. É o momento em que a gente coloca diante do Senhor os nossos agradecimentos pelas colheitas, por tudo que colhemos. Quem está vigilante espera no Senhor e não fica parado. Age carregando de amor, de misericórdia e esperança e fé. Essa é a vigilância que o Senhor deseja e espera de nós, e unidos em comunidade possamos viver melhor os ensinamentos de Cristo. Apresentamos ao Senhor no altar da vida todas as nossas famílias, especialmente a todos os pais que educam seus filhos e filhas a caminharem na fé. Cantemos o canto das oferendas, oferecendo a Deus tudo que temos e tudo que somos. A caixa das oferendas se encontra aqui na frente. Procuramos criar no mundo, trazer a
Regina, faz favor, trata aquela lista, porque pelo que eu estou vendo, os pais não assinaram. Está lá no final. Nós vamos colocando nesse momento, nesse momento de silêncio, louvemos ao Senhor nosso Deus por todas as pessoas que permanecem vigilantes para acolher o Senhor que sempre chega e manifesta continuamente na sua presença amorosa e entre nós. Atentos ao modelo de oração dado por Cristo nosso Senhor, rezemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa graça. Dados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivemos a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória. Senhor Jesus Cristo, que dissesse aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-nos segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. É o momento da comunhão espiritual, que é o silêncio para Jesus nos alimentar. Consagramos este momento ao Senhor, a Jesus e a consagração a Maria. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo e em vossa querida imagem dos Imaculados Corações de Maria e Jesus, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrados aos vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe. No ditoso número de vossos filhos e filhas, acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com a vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos
amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade, e assim seja. Coração de Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, minha pessoa, minha vida e minhas ações, sofrimentos e dores, não querendo servir-me de nada de mim, senão para o honrar, amar e glorificar. É esta a minha vontade irrevogável. Pertencer e a fazer tudo por vosso amor, renunciando completamente ao que não for do meu agrado, do seu agrado. Eu vos torno, pois, ó Sagrado Coração de Jesus e Maria, por um único tesouro do meu amor por vós, protetor de minha vida, segurança de minha salvação, remédio de minha fragilidade e inconsistência reparadora de todos nós, os nossos defeitos e nos asilos, seguro na hora da morte. Sede, ó coração de Jesus e Maria, de vontade e bondade, minha justificação para com Deus, o vosso Pai, e afastai de mim os castigos de sua justa cólera. O coração de amor, ponho em vós toda a minha confiança, por tudo e receio de minha fraqueza e malícia, mas tudo espero da vossa bondade. Destrui em mim tudo aquilo que possa vos desagradar ou resistir. Que o vosso puro amor se grave tão profundamente no meu coração que eu não possa jamais esquecer-me nem separar-me de vós. Suplico-vos também, por vossa suma bondade, que meu nome seja escrito em vosso coração, pois eu quero, por toda a minha vida, felicidade e minha glória em viver e morrer convosco como vosso servidor. Assim seja. Amém. Nesse momento nós vamos elevar a Deus as nossas homenagens aos pais. A nossa homenagem é primeiro o Pai, que é Deus, que é o Criador de tudo. Aos nossos irmãos e irmãs aqui presentes, chefes de famílias, membros de famílias, as famílias. Nós temos aí alguma coisa que a Regina preparou, né, para ser apresentado aí. E a gente tem aqui também o sorteio, que é essa folha que ela está transitando com ela por aí. Eu gostaria que ela deixasse outra pessoa fazer e ela viesse adiantar para a gente, para não atrasar mais do que já atrasamos. Então, gente, a Negona aqui vai cantar uma homenagem aos pais. Se eu errar um pouquinho, vocês não ligam não, que eu não sou cantora, não. Vou tentar dar o meu melhor. E os companheiros vão me ajudar aqui, hein? Conheço um velho ditado que é do tempo de Zagaia. Diz que um pai trata 10 filhos não tratam um pai. Sentindo o peso dos anos, sem poder mais trabalhar, o velho peão estradeiro com seu filho foi morar. O rapaz era casado e a mulher deu de implicar. Você manda o velho embora se não quer que eu vá. E o rapaz de coração puro com seu velho foi falar. Para o Senhor se mudar, Pai, hoje eu vim lhe pedir. Hoje aqui da minha casa, o Senhor tem que sair. Leva este
de couro de boi que acabei de curtir para servir de coberta onde o Senhor dormir. O pobre velho calado pegou o couro e saiu. Seu neto de 8 anos aquela cena assistiu. Correu atrás do avô, seu paletó sacudiu, metade daquele couro, chorando ele pediu. O velhinho comovido, pra não ver o neto chorando, partiu o couro no meio e pro netinho foi dando. O menino chegou em casa, seu pai foi lhe perguntando: pra que você quer este couro que seu avô ia levando? Disse o menino ao pai: um dia vou me casar, o Senhor vai ficar velho e comigo vem morar. Pode ser que aconteça de nós não se combinar, esta metade do couro vou dar pro Senhor levar. Adiantando até que a folha chega pra gente aqui, nós temos depois, em seguida, encerrando a celebração, nós temos o almoço gratuito para todos. E nós temos agora também a distribuição das lembrancinhas que cada um de vocês vão estar levando daqui da capela. Grande amiga está passando aí com o trabalho, distribuindo para vocês aí a lembrancinha. Tudo que a gente faz com carinho, com amor, tem um grande sentido no final. Eu costumo dizer que até uma folha seca que cai de uma árvore, a gente não dá nada por ela, mas ela tem sentido. Ela um dia foi vida, e aí ela chegou o momento dela, ela caiu. E ali tem valor naquela árvore. Espero que vocês aproveitem o máximo desse momento de suma importância, que para mim é uma riqueza, uma honra muito grande poder recebê-los todos vocês. Não pensem que eu vou esquecer de vocês aonde eu estiver, qualquer lugar que eu estiver, vou estar orando por vocês, falando diretamente com Deus, pela saúde de vocês, pela paciência de vocês, que é uma paciência que vocês hoje tiveram, principalmente com a minha parte. Se a gente não errar, a gente não conserta. A gente só consegue corrigir algo quando a gente erra. É igual quando a gente vai na escola e erra alguma coisa, a professora vai lá e ela corrige. Nós temos a nossa participação é com erro. É assim que a gente corrige. Mas eu quero imensamente estar agradecendo a cada um de vocês, sempre colocando as minhas orações. E quero dizer para vocês que a imagem, a aparição do Imaculado Coração de Jesus e Maria, é justamente essa peça que muitos ficaram em dúvida. Essa daqui não é a original,
A original ela se encontra na Diocese de Colatina. Foi entregue pelo nosso pároco Giovanni. Aqui está o documento assinado por ele. Eu exigi que esse documento fosse apresentado, porque é coisa humana. Por isso eu estou dizendo que valores que nós temos na nossa terra nós não conhecemos, e é preciso a gente conhecer o que nós temos de valor. Aqui tem apenas um envelope que vocês estão vendo, mas dentro dele está o conteúdo. E a resposta virá de Jesus. Vocês vão perceber que está aqui assinado por ele, pelo pároco. Por isso eu me responsabilizo, em nome de todos vocês, está abraçando essa missão e está me disponibilizando. Eu quero agradecer a equipe de cântico que suportou aí os barulhos, né, o pessoal que está nos ajudando, todos que nos ajudaram, de uma forma direta ou indiretamente. Mas o que eu quero mais deixar para vocês é justamente, vocês depois podem vir, vocês que têm sua fé, sua devoção, pode aproximar da imagem, no caso aqui, a gente tem aqui a réplica da verdadeira. Faça saber que a peça que foi para Colatina é semelhante a essa. Aqui está a foto da peça verdadeira que se encontra na Diocese de Colatina. Eu só não sei precisar para vocês explicar onde é que ela está no lugar de Colatina. Colatina é uma diocese e é grande. Então, quem sabe é só o padre, o pároco e os responsáveis pela diocese. E a minha responsabilidade é justamente o que eu acabei de dizer para vocês. É apresentar para vocês o conteúdo que é meu, que é de vocês, a responsabilidade é minha. Se a gente foi chamado para essa missão é porque Jesus tem algo para me fazer em nome de vocês. E pode ter certeza que aonde um dia eu estiver, depois da minha estadia aqui na terra, vocês serão meus companheiros, eu estarei velando por vocês. Amém? A nossa amiga tem alguma coisa para passar aqui também para vocês? Eu gostaria de deixar à vontade com ela. Nós também da comunidade São José gostaria de agradecer, seu João, né, pelo convite e por ter nos agraciado aí, né, com uma mesa e bancos para a nossa igreja de São José, que vai ser muito bem aproveitada. Nosso muito obrigado, né? E como diz no Evangelho hoje, né? A qualquer momento o Filho do Homem poderá chegar. Então, fazendo boas obras e com um coração generoso, a gente vai estar preparado para essa chegada. Então, a gente deixa aí o nosso agradecimento ao seu João. Bruna, eu não tenho nem palavra para dizer. Eu quero dizer que, em nome de Jesus, o que a gente está fazendo, essa, se eu não me falha a memória, é a 14ª comunidade a receber essa premiação desse local, do local chamado Vale das Bênçãos. E quero dizer para vocês que isso aqui não é uma doação política, não. É uma doação que Jesus me exige que eu doe parte do que ele me dá, porque ele já me dá tudo e eu nada estou doando. Então, quando eu iniciei fazendo essas doações da mesa, eu nem havia ainda recebido esse chamado, essa visita, essa vinda de estadia de Jesus e Maria aqui na marcenaria. Eu já vinha trabalhando isso antes. E aí em 2023 fomos agraciados por ele e por Maria. Então, tudo que a gente faz para as comunidades, eu espero que cada comunidade leve sua sementinha e use. Porque a mesa é justamente, eu ainda não passei isso para comunidade nenhuma, e realmente ninguém perguntou, eu também não falei. Mas a mesa, ela tem um valor, significado muito grande. É ali que reuniu Jesus com seus discípulos. É ali que Jesus deu a missão, colocou a vida dele, e pediu lá na Quaresma, vocês devem lembrar muito bem disso, na Quinta-feira Santa, quando ele faz o gesto do lava-pés, eu estou fazendo isso para que todos vocês façam igual a mim. É essa a responsabilidade que o Evangelho falou ali agora há pouco.
e está falando para nós agora. Então, a gente está fazendo essas doações, as comunidades que ainda não receberam suas premiações, eu não vou estar correndo, é claro, atrás das comunidades. Eu espero que as comunidades se manifestem, suas lideranças se manifestem. O que a gente faz aqui é a doação, né, da premiação à comunidade com a sua pequena contribuição, que ela tem a contribuir com grande tamanho e responsabilidade. E eu agradeço muito, mais uma vez, Bruno, em nome de todos, em nome de Jesus principalmente, porque isso é da natureza. Eu gostaria de te chamar aqui uma criança. Tem por aqui? Sara, tem um filho. Não, você não é criança. Faz favor, você vê. Olha, nós vamos fazer um sorteio agora que a folha passou e chegou até aqui, já finalizando, para a gente dar finalizada aqui. A gente vai fazer os sorteios. São 5 prêmios. E eu costumo no finalzinho fazer um desafio maior. Eu vou pedir a garota, como é que é seu nome? Sara. Sara, se alguém tiver doente, procura ela, tá? Eu vou pedir para a Sara os números de 1 a 25, menos repetir número. Ela não a 25. 24. Ela escolheu o número 24. Antônio Pereira da Silva. Que? Alguém conhece o Antônio Pereira da Silva? Acho que está aqui não. Gente, presta bastante atenção. São eles os nossos guias depois de Cristo. São eles das nossas celebrações. Agora, menos aquele. 4. Ela escolheu o número 4. Isso. Lúcio Albino da Silva. Lúcio Bibiano. É Bibiano? Ah, tá. Onde eu vi? Ela escolheu o número 6, está em branco. Ninguém assinou. 18. Ela escolheu o número 18. Ismar Luiz Folador, presidente do nosso hospital. Para quem não conhece, esse aí é um dos nossos guias também do hospital. Que Deus o abençoe. Ela escolheu o número 23, Marcelo Viana da Silva. É o outro representante do povo aqui dentro. Muito obrigado, Marcelo. Agora chegou a hora do desafio maior. Eu tenho aqui... eu gostaria de saber aqui, claro que pelo total de homens que a gente está prestando atenção, qual o pai mais jovem que tem no nosso ambiente hoje? Está aqui. Aqui o pai mais jovem recebe, junto com o filho. Não precisa ficar com vergonha de dizer assim, eu sou pai, sou eu mais novo, eu tenho filho mais recente, não, pode dizer. Ninguém quer falar a idade. Antônio, quantos meses tem a sua criança? 2 meses. 2 meses? Mais alguém, tem alguém, do filho mais novo aqui, menos de 2 meses? Hein? Ninguém não? Olha, esse é o grande desafio. E é a palavra que a gente está fazendo para a sociedade. Antônio, agora merece largar o violão e vir pegar. Enquanto ele veio, a gente está passando. Gente, meu muito obrigado. Meu muito obrigado de carinho.
eu quero que, não sei se já está aberto, e vocês virem para almoçar. Quero lembrar para vocês o seguinte: a aparição dessa imagem do Imaculado Coração de Jesus, ela tem uma pessoa que encontrou a imagem, foi essa pessoa que percebeu, e eu gostaria de fazer que ele fizesse um favor de vir aqui na frente, só para o povo ver quem é ele, que viu a imagem, e para ter certeza que aqui não tem essas coisas assim, de dizer assim, isso aqui não. Então a gente estava só mostrando para vocês quem é ele. Ele tem vergonha de falar, ele já me passou isso e a gente respeita, mas ele, se quiser dar uma palavrinha de afirmação, sim ou não. Então tá aqui, olha. O nome é Licínio Francisco Hoffmann. Foi esse cidadão aqui que Jesus mostrou de cara primeiro, foi ele que encontrou a imagem, não foi eu, João Martins de Oliveira, foi Licínio Francisco Hoffmann que encontrou a imagem aqui na residência. E a história, ela veio por causa de quê? Por conta de a gente vender, trabalhar as coisas que é da natureza, que é árvores, são essas coisas naturais, e aí Jesus se faz presente, e ele que descobre na peça de cortar carne. Olha que história. Deixa de cortar carne e se alimenta da própria carne que se faz natureza. Por isso que eu gostaria que, quando a gente vai assim, que o pessoal do meio ambiente vai e mete uma multa numa pessoa de qualquer maneira, analisar antes o valor que é Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ide em paz, ou permanecer em paz, que o Senhor nos abençoe, nos cure, nos fortaleça e nos proteja para sempre. Graças a Deus. Bom alimento para todos vocês.